Oi, tô de volta. Finalmente escapei do meu cativeiro que eu tava sendo mantido pelas autoridades, pelas autoridades enviadas pela Racing Bulls pra me caçar e me prender. Depois de tanto xingar a Racing Bulls nos episódios do Que Pode É Esse, eles mandaram os agentes secretos da Racing Bulls atrás de mim. Eles se importam tanto assim com a Racing Bulls, pra vocês terem essa noção. E eu tive que me manter em cativeiro. Gravei meus vídeos em cativeiro lá no clube enquanto isso, mas agora eu já tô de volta. E como presente pela minha volta aos estúdios Fred, conhecidos também como meu quarto, assim, pra você que nunca notou, que isso aqui é atrás da minha cama, tá? Eu durmo nisso daqui. E o meu presente de volta pros estúdios Fred, do conglomerado Fred de comunicação, né, que envolve hoje 4 canais, os clubes da F1 e do FUT, pode esse e isso aqui, seja lá o que for esse experimento maluco que a gente tá fazendo aqui nesse canal. Meu presente foi uma rinite. Porque eu voltei pra cá e o tempo virou do nada. E sempre que isso acontece, minha rinite ataca, meu nariz entope e eu não consigo respirar. E minha garganta fica coisada. Pra ajudar, já que eu tava com os negócios da endoscopia, que eu ainda não fui nem buscar o resultado porque não saiu. Então isso chega da minha hora de reclamar sobre a vida, né, que tem que ter em todo começo de vídeo. Vamos falar do que vocês querem saber. Verstappen, Red Bull, Mercedes e Red Bull de novo, não. O que faltou? George Russell. Essa brincadeira toda aí que tá rolando entre esses rumores, esses possíveis rumores que podem acontecer. Uma suposta troca em 2026 do Verstappen ir para a Red Bull. O Verstappen ir para a Mercedes e o George Russell ir para a Red Bull. Essa suposta troca que poderia acontecer em 2026. E quinta-feira eu vou soltar um vídeo mais completinho sobre isso lá no clube da F1. Eu tô preparando tudo isso para organizar um vídeo legalzinho, um vídeo bem feito sobre todo esse tema. Então, além de outros que vão estar inclusos, vai ser um vídeo sobre coisas que podem acontecer, coisas que a gente aprendeu nessa temporada, na verdade. E uma dessas coisas vai ser isso, mas eu queria trazer um pouco dessa discussão aqui também. Em relação a tudo isso, a única fonte confiável que realmente falou alguma coisa nisso foi o The Race, que teve uma matéria falando de que a Mercedes ainda é o destino mais competitivo para o Verstappen em 2026. E isso na prática não quer dizer nada. Essa é a verdade. Deve estar piscando minha cara aqui em verde, porque eu tô vendo Vasco e Lanús enquanto eu gravo esse vídeo. Os vídeos desse canal eu faço assistindo futebol com muita frequência, inclusive. Basicamente, nessa notícia do The Race, eles só estão falando que, caso o Verstappen vá para uma outra equipe, a Mercedes é a opção mais competitiva que ele tem para ir em 2026. E daí, a partir disso, surgiram 300 ramificações, todo mundo aproveita para farmar em cima do clique, e veio várias notícias juntas de que poderia haver essa troca, de que o Toto Wolff ainda gostaria de tentar fechar esse acordo com o Verstappen, que ele vem namorando isso há um bom tempo, e mandaria o Russell para Red Bull no lugar. Só que assim, pra mim, existem algumas falhas, algumas coisas que particularmente não fazem tanto sentido nessa teoria. Porque mesmo com essa notícia de que, de novo, The Race só falou a Mercedes é a opção mais competitiva que o Verstappen poderia ir para 2026. Eles não estão afirmando que está tendo negociação ou que vai acontecer, nem nada. Eles só estão falando das possíveis mudanças, a Mercedes é a equipe mais competitiva que o Verstappen poderia ir. E o próprio The Race soltou uma notícia de rumor de que a Mercedes já está negociando com o Russell e já tem uma proposta pronta, falta só acertar detalhes, um contrato de 2 anos com o George Russell. O maior problema dessa negociação da Mercedes com o Russell, e é aí que pode entrar essa pedrinha Verstappen no caminho, é a questão do salário. Porque o Russell teria pedido um salário muito alto e a Mercedes estaria tentando jogar esse salário lá para baixo. E por que isso? Porque eles estão falando, seguinte, Russell, olha pro outro lado da garagem, tá vendo aquele molequinho? Aquele cara ali que tá na puberdade, eu ia falar outra coisa, mas não posso, que tá na puberdade ali ainda? Que nem nasceu os pentelhos ainda dele? Esse moleque, ele ainda não tá igual a você, mas ele já tá próximo de você. E ele tem 18 anos de idade e ele ganha 2 milhões por ano. A gente gosta de você e você ainda é o nosso melhor piloto hoje, então a gente aceita pagar um salário alto porque você merece. Mas isso aí que você tá pedindo, daqui 3 anos ele vai estar correndo igual a você e vai estar ganhando 1/4 disso aí, tá ligado? Então, é esse salário ou não. E o Russell tá tentando vender o papel dele, tipo, não, isso aqui já é rumor, tá? Não sei
o que está rolando nessas conversas de fato aqui já é o meu achismo da cabeça nas conversas. E o Russell tentando se defender ali, provavelmente falando, não, mas vocês têm que entender que hoje eu sou o melhor piloto da Mercedes, eu que tô trazendo os resultados, eu que tô ali sempre terminando no top 5 mesmo com todas as dificuldades do carro. Então tá tendo essa discussãozinha envolvendo salário que pode ser um problema, mas eu não acho que vai ser. E aí que entraria a questão do Verstappen. Porque nesse contrato que o Verstappen tem com a Red Bull até 2028, que muita gente se esquece disso, parece nas falas, ele tem um contrato assinado com a Red Bull até 2028. E esse contrato pode ser terminado antes com algumas cláusulas específicas que não foram divulgadas, nem por ninguém, na verdade, e que o próprio Helmut Marko já disse que estão longe de serem batidas no cenário atual. Claro que ele disse isso há 2 corridas atrás, mas ainda assim, se ele disse que estavam longe de serem batidas, não foram essas 2 corridas, ainda mais uma corrida que o Verstappen chegou em segundo, que vão mudar esse cenário, eu acredito. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu penso e eu vejo de tudo isso, e porque eu acho que não vai acontecer, e qual cenário que eu realmente vejo acontecendo nesses próximos meses, né, no caso. Primeiro ponto, eu não acho que a Mercedes vai chutar a bunda do Russell agora. O Russell está pilotando como piloto de elite. Isso está acontecendo, isso é só ver o que está acontecendo. O Russell está sendo um grande piloto e a Mercedes realmente tem o que precisa. O Russell não vai ser burro também de perder isso, porque o que os principais rumores vêm apontando em relação aos motores de 2026 é que a Mercedes está passos, milênios na frente de todo mundo em relação ao desenvolvimento do motor da próxima temporada. Então, equipes com motor Mercedes provavelmente vão começar com uma vantagem na próxima temporada. E, obviamente, a equipe que faz os motores vai ter uma vantagem significativa em cima disso. Então, o Russell ir para a Red Bull agora, num projeto que a Red Bull vai começar a fazer seus próprios motores, nessa incerteza que não sabe nem se os motores deles vão ser competitivos o suficiente para fazer alguma coisa em 2026. Seria uma burrice gigantesca. Porque um dos vários rumores é de que o Russell estaria negociando com a Red Bull pensando nessa troca e tal. Eu acho que seria muita burrice. Claro que, caso isso esteja acontecendo mesmo, ele tem que ir atrás de falar com a Red Bull porque ele precisa pensar em se manter na Fórmula 1. Mas eu acho que seria burrice. Seria burrice do George Russell e seria uma trairagem gigantesca da Mercedes de ter feito o Russell ficar 3 anos de Williams, bota o Russell 3 anos num carro merda e daí quando ele finalmente tá performando, chuta ele fora e traz Verstappen. Cara, seria errado de vários níveis, em várias camadas, de todos os lados, tá ligado? Claro, a Fórmula 1 é o esporte de FDP pra todo lado, então não que seja impossível, mas eu não acho que isso aconteceria. E, por conta disso, eu acredito que o cenário mais provável é que o Verstappen fique na Red Bull em 2026. Eu não acho que ele vai sair da Red Bull em 2026. E tudo isso aí é muito mais rumor, muito mais notícia. Às vezes realmente um representante do Russell, um dos agentes do Russell, foi conversar com o cara da Red Bull, tipo, vamos ouvir o que eles têm pra dizer. Só ouvir a conversa. Porque é normal isso. Quando você é um piloto, você ouve tudo que tem pra ser apresentado a você. Porque você tem que saber as suas opções, você não vai fechar as portas. Você quer saber as opções que você pode escolher. Mas não significa que você tá, de fato, optando sair, até porque, de novo, seria burrice do George Russell sair da Mercedes por vontade dele. Como alguns rumores aí apontam. Seria burrice. Muita burrice você trocar uma Mercedes que, novamente, é o que aparenta estar mais avançada para o ano que vem, para uma equipe que o projeto de motor provavelmente é o mais atrasado para o ano que vem. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Particularmente, eu acho que é muito mais rumor soltando ali para gerar clique, gerar coisa assim tal, como acontece com o ano inteiro na Fórmula 1. E o Verstappen fica na Red Bull em 2026. No pior dos cenários, tira um ano sabático, porque daí 2027 tem Aston Martin livre, aí pode ter a Mercedes livre também, aí ele vai para um dos dois. Eu não acho também nem que ele vai para Aston Martin em 2026, tá? Nem é o tema do vídeo, nem é o foco, mas Alonso e Stroll têm contratos assinados até o fim de 2026. Então eu não acho que ele vai para Aston Martin em 2026. O Alonso vai tentar fazer o last dance dele lá em 26. O Stroll tem contrato assinado, apesar de que, né, nesse caso não significa muita coisa. Mas o Max, para mim, fica na Red Bull ou, no pior dos cenários, tira um ano sabático. Que foi o que outros pilotos já fizeram. O próprio Alain Prost faz isso em 93. Em 92, antes de voltar para Williams em 93. Ir para Williams em 93.
Então, é só isso que eu penso sobre o cenário todo. Eu não sei, cara, eu tô com dor de cabeça por causa da rinite já, eu não sei se eu tô falando nada com nada. Não tenho nariz, não recomendo.